E aí, gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro meu canal. No vídeo de hoje vocês vão poder conferir uma transformação que eu fiz no meu quarto de casal lá no sítio. E pra quem tá chegando agora e não vai entender o rolê do sítio, o sítio é como se fosse a nossa segunda casa, tá, gente? É um lugarzinho que a gente comprou no interior. E aí é nosso refúgio, a gente vai pra lá final de semana, descansar, relaxar em família. Então, desde que nós compramos, a gente só pintou lá e mexeu pouquíssimas coisas que estavam precisando, mas agora, de fato, eu resolvi dar o start para começar a transformar alguns ambientes lá e deixar com a minha carinha, com o meu estilo. O primeiro cômodo que eu quis transformar foi o meu quarto, porque ele tava com uma cama rústica, que vocês vão poder acompanhar aí a cama que tava nele. E o quarto tem um closet, como se fizeram lá, né? Como se fosse a ideia de um closet, o que eu acho super legal de lá, né? No meu quarto não precisa ter um guarda-roupa, por exemplo. E o closet é branquinho, né? Os nichos, as repartições lá é tudo branquinho. Não tava muito casando com a cama que estava no quarto. Como no quarto do lado, que é o que eu chamo de quartinho do meio, porque lá são 3 quartos, no quarto do lado tinha uma cama box, sabe? Daí eu falei bem assim, cara, eu vou trocar a cama de lugar e vou criar uma cabeceira, enfim. E é exatamente isso que vocês vão acompanhar no vídeo, tá? A gente trocou as camas de quarto e daí eu fui e projetei uma decoração pra ficar um pouco mais combinadinho com o closet, no caso, né? Daí vocês vão poder acompanhar ao longo do vídeo o que eu fiz, como que eu fiz. Eu tentei explicar ao máximo pra vocês aí narrando, porque lá no sítio também, gente, é complicado pra gravar. Porque a gente vai pra lá, a gente coloca música. A gente tem uma liberdade que morando, às vezes, dentro de um apartamento, né, na cidade grande, a gente acaba não tendo. Vão poder perceber que é muito ruído. Então, boa parte do vídeo eu tive que, infelizmente, ou felizmente, eu tive que narrar pra vocês, porque senão ia ficar inviável de assistir, que vocês compreendam e que dê pra vocês entenderem direitinho qual foi a proposta e o resultado final. Tá bom? Então vamos lá e vamos acompanhar essa transformação limpa, rápida, sem quebradeira, sem muita dificuldade, que eu acho que se eu conseguir fazer, qualquer um vai conseguir fazer também. Meninas, vou mostrar pra vocês como é que tá o antes aqui. Eu acho que o trabalho maior que a gente vai ter realmente vai ser tirar essa cama daqui de dentro. Que além de muito pesada, eu não sei se ela vai passar montado na porta. Mas vamos tentar. E a parede que eu vou fazer é essa daqui, ó. Vou fazer a cabeceira aqui. Nós vamos pegar essa cama e colocar no quartinho ali do meio. E a cama do quartinho do meio, que é uma cama box, a gente vai colocar aqui no nosso quarto. E conseguimos, gente. Depois de muita luta, a gente conseguiu colocar essa cama aqui no quartinho do meio. No final das contas, deu tudo certo. Olha que legal esse kit do... Gente, ignora o barulho que o Lucas tá no outro quarto colocando uma lâmpada. Lâmpada não, né? Um trenzinho de fio, ó. Uma luminária, né? Vem com um kit de instalação, tá vendo? Esse EVA. Então, vamos lá para a cabeceira. É bem simples, tá, gente? O nosso maior desafio, realmente, sempre vai ser os desníveis das paredes. Nesse caso meu aqui, a parede era bem desnivelada. Porém, eu medi a primeira régua, né? E depois fui medindo com a trena a altura que eu queria minha cabeceira. Eu coloquei de 1,10, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Hoje vai colocar? Meus amores, estão vendo o que eu comecei a fazer? Nesse momento que eu já havia percebido o desnível da parede, ao invés de cortar todas as réguas numa medida exata, por exemplo, 1 metro ou 1,10 m, eu comecei a medir elas diretamente na parede, tá? E depois cortava e colava peça por peça.
Bom, agora depois das minhas ripinhas já coladas, eu tô tirando aqui a proteção da tomada, porque vamos começar com a pintura. E como essa parte de dentro tava pintado, né, de cinza, eu vou começar dando uma demão com a tinta bem grossa, sabe? Ela tá sem diluir, não coloquei nada de água na tinta. E vou dar uma demão por dentro do painel, né, da cabeceira, só pra ir tentar unificar um pouco a cor. Aí depois, na segunda demão adiante, a gente vai pintando junto com a cabeceira. E depois de apanhar horrores na primeira parte sem o pincel para fazer o recorte, o Lucas me falou onde estava o pincel e aí eu encontrei o bendito do pincel e fiz da maneira correta. E daí por diante eu fui fazendo assim, fazia o recorte e depois vinha com o rolinho e pintava a parte de dentro. Muito mais fácil, gente. Aqui já estamos assim, vou passar agora a segunda demão aqui, ó. Esperei já dar uma secada, passar a segunda demão. Aí, vou explicar pra vocês. Acabou que quando eu comecei a colocar, dava pra eu colocar mais 2 tiras aqui. Tinha material pra fazer mais 2 tiras. Só que eu resolvi fazer ela espaçada assim, pra ficar um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver dessas cabeceiras GVA, né? E também porque vai entrar aqui a luminária, do lado de lá também, o criadinho, né, que é a mesinha de cabeceira, e do lado de lá vai entrar como se fosse uma mesinha de apoio também. E aí no meio a cama, então eu achei que assim tava ok. Mas o ideal seria ficar com ripas mais próximas, tá, gente? Mas vamos ver depois, no final do contexto, né, gente? Porque depois de tudo arrumado, decorado, é outra coisa. Vamos continuar aqui que eu vou terminar de pintar essa parte. Meus amores, já estamos aqui no dia seguinte, tá chovendo muito aqui. Espia só como é que tá. Então, aqui já é uma região bem úmida. Eu acabei de dar mais uma demão, porque como tá muito úmido, não tá secando em algumas partes, tá ficando bem manchado, tá vendo? Mas depois, daqui uns 2 dias... Opa, não tava focando. Daqui uns 2 dias que secar bem direitinho, vai ficar legal. Ali, ó, tá vendo que tá dando pra ver um remendinho? Depois eu vou passar uma massinha, tipo uma massinha corrida, pra disfarçar aquilo ali que eu tive que fazer uma emenda. Porque a parede é toda desnivelada, gente. Eu até achei que ficou bom demais só ter aquela pendanga ali que deu, ó, tá vendo? Aff. Mas eu acho que depois que eu decorar, vai ficar tudo legal. Ontem tava passando muito, muito mal, gente. Até minha voz tava xoxa no vídeo. Mas aí tive uma noite de sono, ontem eu fiz a cabeceira e agora eu terminei de dar mais uma demão de tinta. E vim mostrar pra vocês verem como que dá uma diferença uma decoração. Olhando assim, a gente fala, nossa, que feio, né? Mas depois que decora, gente, fica bem legal. A única coisa que eu não gostei foi o quê? Eu fiz a cabeceira projetando a altura da minha cama aqui. Porém, essa cama é bem baixinha. E aí, enfim, acabou ficando baixo demais. Mas na hora que eu for montar a composição de cama, eu vou deixar os travesseiros em pé, aí já vai dar uma diferença. E depois dos espaços preenchidos com a decoração, esses buracos aqui, não vai ficar tão evidente a cabeceira, né? Mas vai dar tudo certo. Vocês vão ver que no final, eu espero. O Lucas já veio aqui, já entortou o nariz 1 milhão de vezes pra minha cabeceira.
Porque enquanto eu não realizar o sonho dele de ter uma cabeceira Capitonê, ele não vai me deixar em paz. Mas depois que tiver tudo prontinho, tenho certeza que ele vai achar que ficou legal. Vou continuar aqui, que agora a gente vai pra parte final mesmo. E aí eu vou filmando e vou mostrando pra vocês, tá bom? Agora eu vou colocar o marido pra trabalhar um pouquinho, tá, meninas? Porque essa parte aí eu sempre deixo com ele. Esse negócio de furar, de medir, pra instalar as coisas, é sempre ele que quebra meu galho. E bom que ele trabalha um pouquinho, para de ficar vindo dar pitaco nas coisas dos outros, né? É brincadeira, tá, gente? Ele não fica falando que tá feio, não. No final das contas, ele sempre confia no meu bom senso, no meu bom gosto, e ele sabe que vai dar tudo certo. Instalamos aí nossas luminárias, né, de mão francesa que eu comprei na Shopee, e também a nossa mesinha de cabeceira. Agora sim, vamos para a parte que eu mais gosto, a finalização, né, a parte de decorar. É a cereja do bolo. Vou fazer uma cama posta bem bonitinha aqui, com itens que eu trouxe lá de casa e com o que eu já tinha aqui também no sítio, tá? E vou colocar a finalização mesmo, a mesinha de lateral. Trouxe um arranjozinho também que eu já tinha lá no apartamento, né? Trouxe pra colocar. E aí a gente vai ver como é que vai ficar esse resultado final. Essa lâmpada mesmo. Acho que fica feinha. E também vai ter que dar um jeito depois de acender esse aqui, ó. Vou fazer agora. Meus amores, agora eu vou finalizar em off a decoração e volto com vocês com tudo prontinho para não perder o encanto, né? O Lucas também fez uma tomada pra gente colocar, acender a luminária do outro lado. Então aguenta a mão aí que a gente já vai voltar com tudo prontinho. Gente, olha esse quarto. Dá pra acreditar que é o mesmo? Eu não sei se aí em vídeo dá pra ter essa sensação, mas pra mim parece que ele ficou maior. Não sei se é por conta dessa parte da cabeceira branca, mas nossa, eu amei o resultado. Gente, infelizmente aqui, pra quem tá chegando de paraquedas nesse vídeo, é uma casa que a gente comprou no interior e tudo mais, então tudo que é questão acabamento a gente não participou, né? A gente já comprou a casa pronta, então tá vendo? A parede é bem desnivelada, tudo quanto é lugar onde você olha. Então ali eu tentei fazer o máximo pra ficar uma coisa mais caprichada, bonitinha. E como eu falei pra vocês antes, eu já tinha certeza que quando a gente preenchesse, né, os vazios, os vãos ali, iria ficar um negócio melhor. Aqui dá pra ver em vídeo que as lâmpadas, né, estão diferentes, porque eu achei que tinha duas lâmpadas dessa daqui de filamento aqui no sítio e não tinha, só tinha uma. Aí eu coloquei outra ali só pra sair no vídeo mesmo, mas depois eu vou trazer. O ruim de fazer esse tipo de coisa aqui no sítio é que se você esquecer, né, de alguma coisa importante assim, não tem muito o que fazer, porque aqui perto não tem onde comprar. Mas pra não deixar de finalizar o vídeo por conta de uma lâmpada, né, gente, fala sério, trabalhão desse todo, tipo,
uma reforma, assim, em menos de 24 horas. Porque eu cheguei aqui ontem, sábado, já era mais de 4h30. Eu vou olhar certinho aqui no vídeo que horas que eu comecei a filmar pra vocês e deixo aqui passando. E que horas que eu terminei hoje. Mas, ai, gente, eu tô encantada. Eu coloquei um tapetinho aqui, improvisado. A roupa de cama também foi improvisada, gente. Eu trouxe lá de casa essa mantinha rosé, essas almofadas. E o restante, essa roupa de cama também era lá de casa. Ela é bem antiguinha, velhinha. Trouxe pra aproveitar aqui na composição. E ficou assim. Depois eu vou trazer mais algumas coisas. Aqui foi uma tomadinha que o Lucas fez, improvisou pra gente ligar a luminária, porque do lado de cá não tinha tomada. E coloquei esse difusorzinho aqui, ó, que eu revesti ele com barbante pra ficar mais rústico, né? E aí falta ainda elementos, alguma coisinha, talvez um livro, enfim, pra decorar aqui esse nicho. Trouxe esse suportezinho com vela lá de casa mesmo, pra colocar aqui. Esse letreiro que eu achei a coisa mais linda do mundo. Tô apaixonada. Essa almofada já era daqui, só aproveitei também pra colocar na composição. Esse arranjinho eu trouxe lá de casa, o vaso também. E aqui, gente, que eu achei que a coisa que deu maior charme no quarto foi esse puffzinho. Eu vou deixar passando pra vocês aqui como que ele era. Ele era um puff rosé e tudo mais. E aí eu revesti ele com o sisal. Nossa, eu tô encantada como que ele ficou lindo. Deu todo um toque assim, sabe, pro quarto. Achei lindo demais. E como eu sei que vocês gostam de saber de onde é cada coisa, essas luminárias de mão francesa aqui eu comprei na Shopee. O EVA também foi na Shopee. A corda de sisal que eu fiz esse puff e também reverti, tá vendo? O fio que o Lucas puxou ali pra gente fazer uma tomadinha do lado de cá. Eu passei o sisal nele pra não ficar exposto, né, o fio, que era verde. Se fosse preto eu tinha até deixado, mas verde não dá, né? E esse letreirinho eu comprei no Instagram chamado Desartes Decor. Vou tentar deixar disponível aqui no link, mas tudo que eu usei aqui na decoração, como por exemplo esse móvelzinho aqui, ó, esse nicho, eu comprei no Mercado Livre. Tudo isso já tá disponível no link do último vídeo que eu soltei no canal, que foi o vídeo de comprinha da Shopee. Então, se alguém quiser ver as coisas que estão aqui, pode ir lá, que vocês vão ter o link disponível lá na descrição desse vídeo, tá bom? Então foi esse o vídeo de hoje, meus amores. Viram aí? No início parecia que ia dar tudo errado, mas no final deu tudo certo. Graças a Deus, pelo menos eu fiquei muito, muito, muito satisfeita com o resultado final. Eu achei, assim, que com poucas coisas eu consegui dar outra cara, literalmente, assim, pro ambiente. E eu acho isso muito válido na decoração. A gente ter criatividade, por exemplo, eu poderia ter gastado comprando 2 mesinhas de cabeceira, uma para cada lado. Mas eu resolvi pegar um elemento que eu já tinha aqui em casa, transformar ele, que foi o puffzinho, né? Transformar ele, deixar ele com uma pegada mais rústica, né? Mais rural, para também trazer esse ar para decoração, sabe? Porque eu queria que ficasse algo que a gente olhe e fala assim, é moderno, mas que também tivesse cara de interior, não de interior, mas dessa pegada mais rústica, tanto que eu cedi e coloquei o laranja lá para dar esse toque mais pesado também, né, na composição de cama, o que faz toda a diferença no final das contas. E eu amei o resultado. E vocês gostaram? Espero que sim, gente, porque olha, foi trabalheira, tá? E eu cheguei lá passando mal no sábado, enjoada num tanto. Mas, graças a Deus, consegui fazer o que eu tinha proposto. No final deu tudo certo. Já tô aqui, ó, que tô até sem unha, gente. Parei pra finalizar com vocês o vídeo antes de ir lá fazer minha manutenção. Mas é isso aí, a gente põe a mão na massa e acontece os acidentes. É isso, meus amores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui com vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa transformação, né? Das ideias que eu pude colocar lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu curtir aí, ó, pra ajudar. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.